Amados irmãos e irmãs, terça-feira, sexta semana do tempo comum. Nesta terça-feira, digo melhor, o Evangelho é Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus respondeu: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos um texto muito interessante, muito rico de detalhes, deste momento em que Jesus está com os discípulos na barca. E eles percebem que levaram apenas um pão. E começam a discutir sobre isso. Nós temos apenas um pão, esquecemos de trazer pão. Aí Jesus diz: meu Deus, vocês têm a mim dentro dessa barca? Vocês esquecem que eu multipliquei pães para 5.000 pessoas de uma vez só? E depois multipliquei pães para 4.000 pessoas de uma vez só? E vocês recolheram cestos cheios? Essas pessoas comeram, ficaram saciadas, e vocês recolheram cestos cheios? Vocês não percebem que o milagre já aconteceu e que vocês, se vocês têm a mim no barco, vocês têm tudo, isto basta? Então é interessante que eles estavam com Jesus, mas de vez em quando tinham um coração endurecido. Jesus disse para eles: olha, vocês têm o coração endurecido. Vocês tendo olhos, vocês não estão vendo, estão fazendo o que não estão vendo. E tendo ouvido, vocês não estão ouvindo. Quer dizer, vocês estão vivendo como que não têm consciência das coisas. Vocês não se dão conta da riqueza que vocês têm no barco, que sou eu. E nós também muitas vezes não nos damos conta das riquezas que Deus colocou ao nosso lado. Da pessoa maravilhosa que Deus colocou no seu matrimônio para tomar conta de você, para viver um relacionamento bonito. Não nos damos conta dos nossos pais, que às vezes já são de idade, nós precisamos saber cuidar, são tesouros. Não sabemos até quando teremos pai e mãe, temos que saber cuidar. Não damos conta às vezes dos irmãos de família, que são um tesouro, né? Às vezes um mais trabalhoso que o outro, mas são tesouros, e às vezes nós também damos trabalho. Nós somos tesouros de Deus, né? Devemos tomar consciência desses tesouros que Deus nos dá, do emprego que Deus te deu, das coisas que Deus colocou sob os teus cuidados. Pois bem, os discípulos se colocam como pessoas insensíveis. Eles têm Jesus, mas eles começam a discutir por coisas pequenas. Nós só temos um pão, e se faltar pão? Também nas comunidades nós corremos o risco de discutir por coisas pequenas e esquecer o essencial. Isso pode acontecer. Quando o essencial é esquecido, nós ficamos conversando e discutindo coisas periféricas. Uma reunião, por exemplo, que não tem na sua centralidade o Evangelho, só se discute lei, bobagem, discute coisa periférica, não se fala de Evangelho. O Evangelho está num lugar à parte, não está ali, não faz parte daquela discussão, que pode ser entre mulheres de igreja e homens de igreja, mas não se fala sobre o Evangelho. Pois bem, depois, outra coisa interessante do texto, vamos falar agora sobre um outro ponto, que é a questão da advertência que Jesus faz para eles. Jesus diz: prestem atenção
E tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Que fermentos são esses? Vejam bem. Santo Agostinho disse que o fermento é um elemento pequeno colocado no pão e que depois toca toda a massa e incha o pão. Né? Todos nós sabemos que o fermento é isso. Mas Agostinho disse que o fermento pode significar também um veneno. O veneno que o fariseu e que o Herodes colocam na cabeça do povo. O veneno dos fariseus, ou o fermento dos fariseus, é a desconfiança sobre Jesus. A desconfiança, a discórdia, a inveja com relação à pessoa de Jesus. E o fermento de Herodes é o desejo de poder, procurar o poder a todo custo. Herodes era um louco, procurava o poder a todo custo. É a vida de quem vive pelo poder, não vive por outra razão. Essa é a razão de viver. Pelo poder se vive e se mata, pelo poder se morre e se mata, pelo poder se faz qualquer coisa, qualquer acordo, qualquer coisa. São dois fermentos perigosos que Jesus chama a atenção da sua igreja sobre eles. Né? Tenham cuidado nesses dois fermentos. Então o Evangelho de hoje traz para nós essas lições que nós podemos resumir da seguinte maneira. Primeiro, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Não se deixe envenenar pelo mundo. Essa é, em síntese, a palavra de Jesus. Não se deixe envenenar pelo mundo, mas tenha o Evangelho firme dentro do coração. Segunda coisa, não tenham medo e não discutam por coisas pequenas. Vocês só trouxeram um pão na barca, e daí? Eu já multipliquei pão 2 vezes, vocês viram. Então qual é o problema? Não discutam por coisas pequenas, discutam por coisas essenciais que valem a pena. Então, a segunda lição é essa: não desconfiar nunca do amor de Deus e não fazer contenda com coisas que não valem a pena. E terceiro, reconhecer as riquezas de Deus, não é? Reconhecer o quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos já deu e continua nos dando todos os dias. Que essas lições do Evangelho possam nos abastecer durante esse dia de hoje. Possamos pensar sobre o quanto Deus nos ama e o quanto Deus é bom. Não precisamos do fermento dos fariseus nem do fermento de Herodes. Precisamos do pão da vida, que é Cristo. Ele é o único pão presente na barca. Ele é o único alimento que é capaz de alimentar uma multidão inteira sem se consumir. É capaz de alimentar o mundo inteiro. Seu corpo é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se esse conteúdo lhe fez bem, compartilhe com os outros e ative o sininho para receber, logo que saia novos conteúdos, você possa receber a sinalização. Forte abraço, fiquem com Deus.